E aí, galerinha, tudo bem? A gente vai começar hoje mais uma aula de artes, né? E hoje vamos começar pela recuperação, né? Pela correção da prova de recuperação. Então, para quem não fez a prova, que não precisava de recuperação, assiste a correção, né? Para relembrar as coisas, para ver como é que foi a prova, né? Para ir conhecendo. E para quem fez a prova, vamos corrigir para ver aí onde é que vocês erraram, né? Tiveram notas muito boas e tiveram notas que não foram muito boas não, galera. Tiveram notas bem baixas também. E a prova tava bem fácil, eu peguei tudo da apostila de vocês, coisas que eu falei várias vezes na aula, né? Não sei se tem alunos que não estão assistindo, vamos prestar mais atenção. Se ficar dúvidas, me perguntem, tá? Mas são conceitos bem básicos que vocês têm que pegar. Vamos lá. Então, vamos corrigir essa prova de recuperação. Gente, eu vou desligar aqui o vídeo que depois fica mais rápido pra eu subir eles, né? Pra colocar no YouTube depois. E... enfim, liguei só pra vocês me verem um pouquinho também. Tô com saudade de vocês. Vamos marcar uma live pra gente matar a saudade, beleza? Beijinho, vou desligar aqui o vídeo, mas vou continuar falando. Então, aqui está a nossa prova de recuperação. A primeira pergunta aqui, gente, era nome completo e turma. Então, eu estou fazendo a prova, né? Eu coloquei aqui Elisa Baestorff e inventei uma turma, sexto ano C, né? Pra não botar nem A nem B, porque... pra ficar imparcial aqui. Mas muita gente não colocou completo. Teve gente que botou só o primeiro nome. Teve gente que botou o nome completo, mas não botou a turma, né? Sem nome não veio nenhuma prova porque eu coloquei como resposta obrigatória. Mas então aqui, né, vocês tinham que ter colocado o nome completo de vocês, beleza? Vamos lá. Questão 1. As cores primárias são chamadas dessa forma, pois são as cores mais adequadas a serem utilizadas como base para criar todas as outras cores. Foram as primeiras cores a serem produzidas pelo homem. Gente, tá incorreto. Não foram as primeiras cores a serem produzidas pelo homem, né? As primeiras cores a serem produzidas foram aquelas cores que são extraídas de pigmentos naturais. São mais fáceis de produzir. Em nenhum momento falamos que elas são mais fáceis de produzir. E nenhuma das anteriores também não está correto, porque as cores primárias são chamadas dessa forma, porque são as cores mais adequadas a serem utilizadas como base para criar todas as outras cores. Lembra que eu até mostrei uma tabelinha, né, por exemplo, azul mais amarelo vai dar verde, né, Enfim, eu mostrei uma tabela para vocês da mistura de cores primárias que geram cores secundárias. Então, elas são chamadas dessa forma por isso. Elas são mais adequadas para serem utilizadas como base para criar todas as outras cores, beleza? Então, essa é a resposta. Vamos para a segunda. As cores primárias identificadas nessa imagem são o vermelho, né, que também pode ser chamado de magenta, o azul, ou ciano, e o amarelo. O verde, que está aqui embaixo, é uma cor secundária. Azul, que é uma cor primária, mais amarelo, que é uma cor primária, dá a cor verde. Então, a resposta correta está aqui, ó. Cadê? Azul, amarelo e vermelho. São cores quentes aquelas que... Então, gente, lembra que eu mostrei o círculo cromático para vocês? E tá na apostila de vocês escrito isso bem visível, tá? Então, as cores quentes são aquelas que estão entre, deixa eu achar aqui, entre o amarelo e o vermelho no círculo cromático, entre o laranja e o lilás no círculo cromático, entre o azul e o vermelho no círculo cromático, e entre o verde e o amarelo no círculo cromático. São as cores que estão entre o amarelo e o vermelho no círculo cromático, as cores quentes. E as cores frias são aquelas que estão entre o verde e o azul, entre o vermelho e o azul, entre o violeta e o verde no círculo cromático. Isso também está na apostila de vocês. E falei sobre isso na aula. O timbre é a característica do som que permite classificar os sons em graves e agudos, identificar o som em longo ou curto. Gente, o som em longo ou curto é a duração. E grave e agudo é o que a gente chama de altura. Quanto mais alto, mais grave. Quanto mais alto, mais agudo. Quanto mais baixo, mais grave. Que permite diferenciar os diferentes tipos de som, é o que a gente chama de timbre, né, que é a resposta da questão. E identificar se o som é forte ou fraco
é a intensidade, que é o que, na verdade, quando a gente aumenta e abaixa o volume do som, é nisso que a gente está mexendo, na intensidade dele, né? Então, a característica do som que permite, o timbre é a característica do som que permite diferenciar os diferentes tipos de som. A gente até fez uma atividade na aula, lembra? Que a gente tinha que ouvir a voz de cada um da turma e, através do timbre, descobrir de quem que era a voz. E aqui tá pedindo, gente, para vocês escreverem duas dimensões que as formas bidimensionais possuem. As formas bidimensionais, elas possuem altura e comprimento. E as formas tridimensionais, elas possuem altura, comprimento e volume. Beleza, gente? E depois tinha que enviar a prova, né? E apareceria essa resposta. Beleza, galerinha? Se ficou alguma dúvida sobre a correção da prova, não entendeu alguma coisa, me manda um clipe, eu respondo, tá? Sem problema algum. Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar agora sobre experiências artísticas com papel. O papel é uma criação super importante na história da nossa humanidade. E ele é utilizado para várias coisas, como livros, revistas, quadrinhos, até para embalar presentes, né? A gente utiliza. E usamos também para fazer arte. A artista inglesa Kate Cato utiliza o papel reciclado para fazer as composições artísticas dela. E ela cria geralmente flores e insetos, que é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então, antes de criar essa obra, né, essa arte que ela está fazendo, ela estuda muito a espécie que ela vai reproduzir para poder entender bem quais são as características, né, desse inseto, quais são as cores, as formas e até o tamanho. E tudo que ela faz é desenhado e cortado à mão, e ela utiliza tesouras e estiletes para ir cortando, né, esse papel para formar um inseto. Deixa eu falar sobre as características do papel. Hoje em dia, tem uma diversidade bem grande de papel, né? Se a gente for na papelaria, dá para encontrar um monte de coisa. E eles podem ser feitos de forma industrial ou artesanalmente. Então, isso permite que os artistas façam várias coisas diferentes com esses papéis, com essa variedade de papéis, né? Então, para a gente escolher o papel adequado para aquilo que a gente quer fazer, é interessante a gente conhecer as características do papel, né? Para a gente poder escolher o papel mais adequado, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa que exige um papel mais duro, um papel mais macio, mais fininho, mais grosso. Por isso é importante a gente conhecer essas características, né? Essa diversidade de papéis. Então, as propriedades do papel são o peso, e ele varia de 50 a 350 gramas. Então, quanto maior a gramatura, maior é a folha de papel. Então, quando eu falo para vocês, a gente não usa aquela folha 4 mais normalzinha, mais fininha, peguem a folha do que vocês têm para a nossa aula de pintura, porque ela tem uma gramatura maior. Eu estou dizendo que essa folha ela é mais grossa, por isso que ela é mais adequada para a gente fazer pintura, porque quando a gente usa tinta numa folha muito fininha, ela pode rasgar. Então, para aula de pintura, a gente usa uma folha de gramatura maior. Entenderam? E o tamanho, né? É a dimensão do papel. E ele é classificado da forma A. Eu já vou mostrar para vocês uma imagem que explica isso. Então, nessa classificação, o tamanho do papel, né? Ele vem do A0. E quando a gente dobra o lado maior dessa folha pela metade, a gente tem o A1. E esse mesmo processo vai se repetindo até a gente chegar no formato A10. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. A0 é esse tamanhão todo aqui em volta. Aí, dobrando o A0 ao meio, a gente tem um A1. Se dobrar o 1 ao meio, a gente tem um A2. Se dobrar o A2 ao meio, tem um A3. Dobrando o A3 ao meio, o A4. Se dobrar o A4 ao meio, o A5. Se dobrar o A5 ao meio, a gente tem o A6. E assim por diante, até chegar no A10.
Aqui tem os tamanhos, né, do papel, de cada um deles. Mas entenderam que é sempre dobrando pela metade? Então, aquela folha branca que a gente usa na impressora, geralmente, aquela mais comum é essa aqui, ó, a A4. E a que vocês têm para aula de pintura em tela é essa aqui, a A3, ó, esse tamanho aqui. Então, uma A4 é metade de uma A3. Entenderam? Tipos de papel. Tem vários tipos de papel. Aqui eu estou mostrando para vocês o sulfite, o craft e o papel para aquarela, o papel canson. Galerinha, me perdoem, mas eu esqueci de comentar com vocês. Deixa eu voltar aqui um slide, que ele não está voltando. Foi. Aqui, né? Que papel tem mais duas propriedades. Eu esqueci de falar e esqueci de botar aqui no slide, né? Mas não podemos deixar de falar disso. Que também tem a cor do papel, né? Tem uma variedade bem grande de cores. Tem papel que é de uma cor só, por exemplo, amarelo, vermelho, azul. E tem papéis que são estampados. Eles podem ter bolinhas, podem ser listrados, eles podem ser rajados. E tem papéis que são quase transparentes. E tem uma outra característica que a gente não pode deixar de falar, que é a textura, né? Que revela o grau de rigidez do papel. Essa folha pode ser lisa ou ter vários arranhõezinhos, né? Várias ranhuras. Se ele tem mais ranhuras, ele absorve melhor a água. Por exemplo, é um papel que pode ser mais utilizado para aquarela, se for a intenção de absorver, né? Tem gente que prefere usar um papel com mais liso, que escorre mais a água, que absorve menos. Vai do gosto de cada um, né? E do objetivo com aquele papel. Mas então temos o peso, né? O tamanho, a cor e a textura. Tá, gente? Desculpa não ter falado. Passei batido aqui. Então, os tipos de papel. O papel sulfite pode ter vários tamanhos e várias cores. E o mais comum é aquele A4, que é o que a gente usa na impressora da escola, por exemplo. Né? O papel que a gente mais usa. É o papel mais fino. Geralmente a gente usa ele na cor branca, né? A gente chama de folha branca, inclusive. E ele é pouco resistente para tintas. Especialmente as tintas que são à base de água. Elas molham o papel e ele fica muito suscetível a rasgar. Por isso que para aula de pintura, vocês usam papel de gramatura mais grossa. De maior gramatura, né? Ele é mais pesado. Então temos também o papel craft, que é conhecido como papel pardo. Sabe aquele rolo bem grande? Ah, vocês não tiveram aula comigo ano passado, né? Mas quando a gente tinha sala de artes, ficava um rolo bem grande de papel. Vocês já devem ter visto isso, um rolo grande de um papel mais escuro, meio marrom, que a gente chama de papel pardo, né? É o papel craft. Ele tem uma resistência maior. E ele é bem versátil, dá pra fazer várias coisas diferentes com eles. Então, ele se tornou muito comum para fabricação de sacolas, para embalagens. E muito, muito, muito comum no uso escolar. Toda escola tem esse papel. E também tem o papel para aquarela, né, ou o papel canson, que ele tem uma gramatura alta. E eles também podem ter textura, né, o que impede que a tinta escorra. Como eu falei para vocês, quanto mais ranhuras ele tiver, mais ele absorve a tinta. E eles geralmente são feitos de algodão, para absorver mais a tinta, né, mais rápido a tinta. E eles também podem ser feitos de bambu ou outras fibras. A marca Canson ficou muito famosa por fazer esse papel de aquarela, e por isso que às vezes esse papel para aquarela é chamado de Canson. Que nem a gente chama a palha de aço de limpar panela de Bombril. Bombril é a marca, né? Mas ela ficou muito famosa, então a gente chama a palha de aço de outras marcas de Bombril também. É o que aconteceu com o nome Canson. E o papel, como a gente conhece hoje, foi fabricado pela primeira vez na China, há muitos séculos atrás. E antes dele ser um objeto comum, né, que todo mundo tem acesso, ele era muito caro, muito precioso. Então, hoje ele é um material acessível, ele pode ser aproveitado de várias formas, né, e a gente pode ser muito criativo com o papel. Agora eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de uso do papel, e a gente também vai conhecer alguns artistas que fazem dobraduras, recortes e colagens. Essa artista aqui, desculpa, ele, né? O Hans Christian Andersen é considerado um dos maiores escritores da literatura para crianças. E na data do nascimento dele, em 2 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil.
E ele escreveu mais de 160 contos, como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo e Pequena Sereia. Ele também criava imagens com a técnica de recorte de papel, e muitas dessas obras apresentam personagens inventados por ele, ou formam cenas que podem representar uma história, como uma espécie de conto visual. E nos recortes dele é possível identificar pequenas bailarinas, cisnes, corações, entre outros elementos. Acredita-se que ele produziu mais de 1.100 recortes com uma enorme tesoura que ele carregava sempre com ele e que ainda pode ser vista no Museu de Odense, na Dinamarca, que é a terra natal dele, né? Ele é dinamarquês. E alguns dos recortes que ele fez eram simétricos, né? Tinham os mesmos elementos dos dois lados da imagem, como esses aqui que vocês podem ver, que são 2 pierrots que balançam em cisnes e 2 dançarinas. Recortes em papel azul, montado em uma folha de álbum do artista Hans Christian Andersen. Então, olha só como é simétrico, né? Tem a mesma imagem dos dois lados da folha, né? Se eu dividir aqui o meio, é exatamente igual aos dois lados. Isso chama simetria. Olha só como aqui é simétrico também, ó. Outra obra dele. Pessoal, eu quero mostrar para vocês, antes de falar da nossa atividade avaliativa, um videozinho que fala sobre os diferentes tipos de papel. O vídeo fala do que eu estou explicando para vocês agora, vai falar um pouquinho da gramatura, do papel, dos tamanhos, que foi o que eu mostrei para vocês, mas é mais para vocês visualizarem melhor tudo isso, né, com mais imagens, com mais elementos. E depois eu vou explicar a nossa atividade que vocês têm que me entregar. Beleza? Então vou dar play aqui no vídeo. Talvez a gente não veja ele inteiro. Deu pausa. Vamos ver como é que fica o tempo. Travou. Só um pouquinho. Gente, o vídeo não abriu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele como material complementar. Eu mando o link pra vocês junto com a aula. Daí vocês assistem ele aí. Cada um abre o link, acho que até a qualidade fica melhor. E eu quero mostrar pra vocês aqui, atividade avaliativa. Então, é o seguinte. Envio preferencialmente via Unimestre. Então, galerinha, pra quem tá sempre mandando pelo Clipe Escola, tenta me mandar via Unimestre. Se não conseguir, pode mandar pelo Clipe Escola, tá? Mas se for possível, tudo bem? Hoje a gente fala... me envia pelo Unimestre, beleza? Se não for possível, pode mandar pelo Clipe. Mas tem que mandar por aqui, Unimestre. Então, vamos lá. Até dia 22/6, não esqueçam, tá? No trimestre passado, eu sei que tem muitos trabalhos atrasados, até um dia antes de fechar as notas eu ainda estava recebendo trabalho. Esse trimestre não vai ser assim. Prazo é prazo e vocês têm que cumprir, beleza? Dia 22/6, se eu não me engano, é terça-feira que vem. Vou até conferir aqui. Desculpa, segunda-feira que vem, que é o dia da nossa aula, tá? Vocês têm até segunda-feira que vem para me entregar. Então, olha só. Vamos analisar a simetria de uma composição de Andersen. A obra ao lado é construída com base no conceito de simetria. Muitas vezes, esse conceito é aplicado às artes para que a peça tenha ideia de perfeição dos dois lados. No caso dessa obra, por exemplo, caso seja traçada uma cruz no meio da imagem para dividi-la, cada pedaço será exatamente igual aos outros 3. Se você observar bem, pode perceber que há diversas figuras no recorte. No espaço a seguir, na verdade, vocês vão pegar uma folha, né? Uma folha branca. Pode ser em tamanho A3 ou A4, né? Agora vocês já sabem o que é. Dependendo do material que vocês têm em casa, né? Se tiver numa folha A4, pode ser na 4. Se não tiver... Desculpa, prefiro A3. Se tiver na folha 3, faz na 3. Se não tiver, faz na 4. Então, vocês vão criar um desenho com simetria, ou seja, com um lado igual ao outro. Então, aqui eu tenho outros exemplos de simetria para mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. Aqui uma obra simétrica, aqui outra obra simétrica. Mas ela pode ter mais detalhes. Aqui ela foi feita com recorte em papel, né? Vocês vão desenhar, vocês não vão recortar. Então, pesquisem um pouco sobre isso na internet, pensem na forma como vocês vão fazer. E vocês vão criar um desenho simétrico, com um lado igual ao outro. Vão tirar uma foto bem nítida desse desenho e vão me mandar pelo Unimestre. E se não conseguir, vão me mandar pelo Clipe Escola. Gente, lembrem de pintar o desenho, de fazer com muito capricho, né? Vocês já estão no 6º ano
Eu quero trabalhos bem elaborados, feitos com cuidado. Inclusive, sobraram agora 10 minutos da nossa aula para vocês já começarem a fazer, tá? Então, já vão atrás aí do material, peguem a folha branca, comecem a traçar esse desenho. Faz primeiro um rascunho, depois finaliza, né? Depois faz de novo, já sabendo como ele vai acontecer. Tá? Eu quero um trabalho bem feito para vocês me enviarem. Vamos começar bem esse trimestre aí. Beleza, galerinha? Então, vocês têm atividade para fazer agora. A aula ainda não acabou, tá? Vou começar aqui a fazer a atividade que vocês têm que me entregar até dia 22. Fechou? Não esqueçam de assistir o vídeo que eu vou mandar junto com a aula para vocês depois. Um beijo para vocês, boa semana. Qualquer coisa me chamem lá no Clipe Escola.